Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda e super empolgante sobre um dos maiores quebra-cabeças da nossa história: a transição da América colonial para a formação dos Estados nacionais. O século XIX foi um verdadeiro turbilhão geopolítico. De um lado, o Império Espanhol, do outro, o português. E o fascinante é que esses dois impérios vizinhos, diante das revoluções de independência, tomaram caminhos completamente opostos. Como é que o mapa da América Latina que a gente conhece hoje foi desenhado da forma que é? É exatamente isso que vamos explorar agora. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, a gente vai passar por 5 pontos centrais: os dois caminhos tomados na América, as estruturas e o famoso fator Napoleão, como rolou a fragmentação espanhola, o motivo da unidade brasileira e, finalmente, a grande disputa entre monarquia e república. Vamos direto ao nosso primeiro ponto, os dois caminhos na América, focando na fragmentação contra a unidade. Isso aqui resume muito bem o nosso mistério central, porque os gigantescos territórios espanhóis literalmente se despedaçaram em 18 repúblicas independentes, passando por uma instabilidade política tremenda no início, enquanto o Brasil conseguiu a proeza de manter toda a sua imensa unidade territorial sob o comando centralizado de um monarca. Para resolver esse mistério, vamos ao ponto 2, as estruturas coloniais e o fator Napoleão. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o cenário. O detalhe importante aqui é que antes de 1808, a administração espanhola já era, na prática, bem descentralizada. Ela era dividida em grandes vice-reinados, como Nova Espanha e Peru, que funcionavam quase como ilhas administrativas totalmente isoladas, sem muita conexão entre si. Isso já deixava o terreno preparado para o que estava por vir. Aí o jogo vira num ano crucial de 1808. A invasão de Napoleão Bonaparte na Península Ibérica criou um vácuo de poder instantâneo na América Espanhola, já que o rei foi deposto. Ao mesmo tempo, e de um jeito totalmente inédito, essa exata invasão forçou a coroa portuguesa a cruzar o oceano e centralizar o poder aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, um único evento lá na Europa gerou dois resultados completamente opostos aqui na América. Vamos então ao nosso terceiro ponto: a fragmentação espanhola. Como é que esse império quebrou? Bom, sem o rei espanhol no poder, as elites locais, conhecidas como crioulos, logo entraram em ação e formaram juntas de governo. O plano deles era muito claro: assumir o controle político e abrir os portos para o livre comércio. Mas prestem bem atenção neste detalhe. Eles definitivamente não queriam uma revolução democrática que desse direitos às classes mais baixas, aos indígenas ou aos afrodescendentes. O interesse era 100% em manter a hierarquia social do jeito que estava. Só que o resultado prático disso foi a quebra total do território. Líderes como Simão Bolívar tinham sonhos pan-americanos gigantescos de criar uma grande nação como a Gran Colômbia, mas a realidade bateu de frente. Barreiras geográficas surreais, tipo a Cordilheira dos Andes e florestas densas, o surgimento de líderes militares locais, os caudilhos, e aqueles séculos de isolamento que a gente já comentou, fizeram o plano de uma união desmoronar de vez lá no Congresso do Panamá. Passando para o ponto 4, a unidade brasileira. Vamos ver o caminho bem diferente que rolou por aqui. Para entender o Brasil, a gente precisa olhar para essa realidade demográfica brutal. Quase 5 milhões de africanos escravizados desembarcaram no Brasil, enquanto na América Espanhola inteira o número foi de 1.300.000. Esse número colossal alimentava um terror profundo nas elites luso-brasileiras. Era o chamado temor do Haiti, um pavor absoluto de que as lutas de independência causassem revolta de escravizados e desordem social. Então, para fugir do banho de sangue que eles viam nos vizinhos espanhóis, as elites agrárias brasileiras foram pragmáticas. Elas fecharam um pacto ultraconservador em torno do imperador para manter uma monarquia centralizada. E olha, essa unidade não teve nada de pacífica, viu? O império usou força bruta, exército e mercenários para esmagar qualquer revolta regional que tentasse se separar. Tudo isso para garantir a ordem e, claro, a economia baseada na escravidão. Mas, além do medo, existe outro fator muito curioso. As elites brasileiras eram muito unidas na sua cultura política. Enquanto as elites espanholas, os crioulos, ficavam isoladas nas suas regiões, criando identidades superlocais, a elite brasileira compartilhava uma visão burocrática e centralizadora do Estado. Todo mundo falava a mesma língua política, por assim dizer. E isso nos leva a um debate fantástico entre os historiadores. O José Murilo de Carvalho diz que o Brasil só não se partiu em vários países porque a elite era proibida de ter universidade aqui, então todo mundo era obrigado a estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra, o que criava uma mentalidade unificada. Já o Alfredo Ávila Rueda foca em outra coisa. Para ele, o que fragmentou a América Espanhola foi a força da imprensa e a livre circulação de ideias.
E faz muito sentido quando a gente olha para a imprensa como um combustível. No Brasil, era proibido imprimir qualquer coisa até 1808. Já nas colônias espanholas, as gráficas rodavam soltas. O poder explosivo da imprensa fez com que as ideias do iluminismo se espalhassem como fogo, construindo identidades regionais tão fortes e distintas que uma unidade nacional se tornou praticamente impossível. E para fechar nosso quinto ponto, monarquia contra república, os sistemas que emergiram de tudo isso. O Brasil foi de monarquia, onde o chefe de Estado herda o cargo, fica lá a vida toda e tem irresponsabilidade política, ou seja, não pode ser destituído. Já os países hispânicos mergulharam de cabeça na República Moderna, um sistema onde o chefe tem tempo limitado de mandato, é escolhido por eleições e precisa se curvar à lei e à soberania popular. A gente tem que lembrar que escolher a república naquela época era uma jogada incrivelmente radical. Para as monarquias europeias, república era a receita pronta para o caos absoluto. Mas os hispânicos rejeitaram o absolutismo e começaram um laboratório intenso de experimentação institucional. Custou muitas guerras civis? Sem dúvida. Mas rompeu de vez com a ideia do poder divino. Finalizando a nossa análise de hoje, ficou uma provocação para a gente pensar sobre o nosso tempo. Trazendo tudo isso para o século XXI, imaginem só se, do dia para a noite, abandonássemos nosso modelo republicano e tivéssemos que aceitar um chefe de Estado hereditário e vitalício de novo. O que aconteceria com a nossa divisão de poderes e com a política do dia a dia? É algo para se pensar, não é verdade? Um abraço e até a próxima análise.